Faremos na nossa aula de hoje o capítulo número 15, mais especificamente a resolução das atividades de química orgânica. Já tivemos a oportunidade de estudar a classificação das cadeias carbônicas, identificação dos compostos ou funções orgânicas, e iremos fazer as atividades propostas, que começa com uma questão da Universidade Estadual de Londrina, que traz para nós 3 compostos orgânicos, diz assim: para evitar os efeitos nocivos à pele causados pela radiação UV da luz solar, são utilizados protetores ou bloqueadores solares, os quais podem apresentar diferentes tipos de substâncias ativas. A seguir, estão representadas as estruturas químicas de 3 substâncias utilizadas em cremes bloqueadores. Vocês que utilizam protetores solar ou bloqueadores, como queiram chamar, talvez não tenham a noção de que existam estas composições no material que você passa na sua pele. Aí ele diz assim: é correto afirmar que as funções orgânicas presentes nestas funções. Bom, o que a gente precisa fazer aqui? Nós apresentamos para vocês as características do que é um hidrocarboneto, de que é um álcool, de que é uma acetona, uma amina, etc. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer é olhar para a fórmula e tentar lembrar quais são as características. Veja só o que eu vou fazer contigo aqui, ó. Veja o que eu estou circulando. Eu vou apagar essas flechas e vou tentar fazer de maneira bem rápida ou de maneira bem lenta, dependendo da maneira que você escolher, mas eu vou mostrar bem aqui o que eu estou circulando. Quando a gente tem esse grupo aqui chamado carbonila ligado com oxigênio, estamos diante de uma função denominada éster. Pronto, isso aqui já é uma situação fácil de visualizar. Eu vou fazendo aqui não necessariamente na mesma ordem para você visualizar o que eu estou fazendo aqui, ó. Quando eu tenho um nitrogênio ligado a carbonos, como é o caso aqui, que nós estamos, eu tenho uma amina. Quando você tem, olha só, vê se você consegue visualizar o que eu estou destacando. Um núcleo benzênico, que é a cadeia aromática, né? Ligado à hidroxila. Núcleo benzênico ligado à hidroxila. Como é o nome disso aqui, Vanks? Fenol. Tem mais alguém que a gente poderia destacar? Existe uma função que é o oxigênio entre 2 carbonos. Quando você tiver oxigênio entre 2 carbonos, como aqui, ó, um oxigênio entre 2 carbonos, como é o nome disso aqui, Vanks? Isso aqui é um anestésico denominado éter. Então, essas são as funções que a gente pode visualizar aqui, ó. Éster, amina, fenol e éter. Onde é que eu iria encontrar essa resposta, Vanks? Você ia encontrar essa resposta na letra A. Não precisa ser a sequência não, tá bom? A gente só quer que você demonstre esses compostos orgânicos. Na questão de número 2, nós temos uma pergunta que caiu no Exame Nacional do Ensino Médio. Você já percebeu que o material que você trabalha no 9º ano, ele tem uma abordagem que muitas escolas ou muitos materiais didáticos não tem nem perto? O material que você trabalha conosco aqui no SAS, ele traz no 9º ano uma bagagem fantástica. Então vamos lá. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% atual sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação dos solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas como a piretrina e a coronopilina têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Então, para você poder ter uma produção maior de grãos, você submete ao solo a substâncias tóxicas, né? Verdadeiros venenos, né? E aí contamina o solo, contamina a água, contamina a atmosfera, consequência contamina o alimento que a gente vai consumir. Aí ele traz aqui 2 soluções, segundo ele, 2 soluções que diminuiriam esses prejuízos econômicos, sociais e ambientais. Aí ele nada mais, nada menos pede o seguinte: identifique as funções orgânicas. Ele poderia ter deixado esse texto todo lá de fora, tá? Poderia ter deixado esse texto todo lá de fora, não precisava dele. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos procurar os compostos que tem aqui. Você vai dar uma olhadinha aí nesses 2. Eu queria destacar esse aqui, ó. Como é o nome desse composto aqui? Carbono com a dupla ligação oxigênio. Isso aqui chama-se carbonila.
Quando eu tenho uma carbonila entre dois carbonos, eu tenho uma cetona. Cetona é aquele composto que a gente encontra nas manicures, que ela passa nas unhas das jovens que vão fazer as unhas e limpa o esmalte? Exatamente. Carbonila entre dois carbonos. E a outra que a gente tem aqui, ó, carbonila com oxigênio. Como é o nome disso aqui? É o éster. Onde é que a gente encontra o éster? O éster, meus amigos, você encontra, por exemplo, na aromatização de alimentos industrializados. Por exemplo, aquela goma de mascar, aquele sabor do sorvete. Tudo aqui é através da função orgânica éster. Então, a questão número 2, vou procurar uma alternativa que fale sobre cetona e éster e ia marcar qual letra? Na questão número 2 do Enem. Na questão número 2 eu marcaria a letra B. Outra questão do Enem. Eu poderia começar a questão bem aqui, ó. Na estrutura da curcumina, que é aquela fórmula, identificam-se quais funções. Pronto, eu poderia ter começado a questão aqui. Por quê? Porque aquele texto lá em cima é mais ilustrativo. Quer ver, ó? A curcumina, também do Enem. Substância encontrada no pó alaranjado, amarelo, extraído da raiz da cúrcuma ou açafrão da Índia, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, até mesmo retardar o envelhecimento. Nossa, que substância fantástica, olha só, combate alguns tipos de câncer, o mal de Parkinson e Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Utilizada há 4 milênios antes de Jesus, por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência. Esse texto aqui vai influenciar a resposta? Não, não vai. Por quê? Porque ele quer que você ache as funções. Então vamos começar? Como é o nome disso aqui? Isso aqui é uma cadeia aromática, é um núcleo benzênico. O que é um núcleo benzênico? 6 carbonos alternando simples e duplas ligações. Quando eu tenho um núcleo benzênico ligado à hidroxila, que função orgânica é essa? Núcleo benzênico ligado à hidroxila. Se você não quiser colocar o ciclo, você pode fazer assim, ó. Isso aqui é um fenol. A gente pode enxergar mais alguma função aqui? Olha aqui, olha aqui. Carbonila entre carbonos. Carbonila entre carbonos é o quê? Isso aqui é cetona. Tem mais alguma que você poderia trazer aqui para a gente ver, Vanks? Tem? Olha aqui. Eu vou circular aqui essa e vou te mostrar uma outra função, porque aqui a gente pode ter outras coisas. Olha aqui, vamos procurar. Oxigênio. Não, aqui não vai ser nada. Aqui está ligado a carbono insaturado, isso aqui é enol. Mas aqui dá para a gente visualizar uma coisa, ó. Aqui tem um carbono e aqui é outro, né? O que é um oxigênio entre dois carbonos? Um oxigênio entre dois carbonos é um éter. O que é o éter, Vanks? Éter, amigos, é um anestésico. É um líquido que você inala e você desmaia literalmente, você apaga. Isso aqui é um éter. Então aqui eu tenho uma função, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, éter, cetona e fenol. Procura dessas funções, duas que abrangem essas 3 aqui. Você tem alguma aí? Éter, cetona e fenol? Tem. Qual? A letra B. Tem éter e fenol. Na sequência de exercícios, a questão de número 4, ele diz assim: analise as fórmulas estruturais do aspartame. O que é aspartame? Você já deve ter ouvido falar. Isso aqui é um adoçante, aquele adoçante que você coloca algumas gotas para substituir o açúcar. Analise as fórmulas estruturais do aspartame, utilizado como adoçante artificial em alimentos dietéticos, e da aureomicina, substâncias produzidas por um fungo e usado como antibiótico. Olha que interessante. Um adoçante e um componente antibiótico. Bom, aí ele diz assim: com base na análise destas fórmulas, identifique que funções você pode encontrar aqui. Bom, a gente pode encontrar várias funções. Vamos procurar? Eu vou começar por aqui. Você não necessariamente precisa começar do jeito que eu começo. Olha aqui, ó. Carbonila com NH2. Quem é que é isso aqui, Vanks? Que é uma amida. Tem amida e amina. Amina é só o N ligado a alguém. Vamos aproveitar e vamos ver se tem amina? Tem, ó. Tá vendo aqui? Nitrogênio com carbonos. Isso aqui é o quê? Amina.
Tem mais alguém aqui? Vamos procurar. Vamos procurar. Tem mais funções orgânicas aqui. Carbonila com hidroxila. Ó. Quando eu tenho a carbonila ligada à hidroxila, eu tenho um ácido carboxílico. Tem mais alguma coisa que a gente pode encontrar aqui? Carbonila com oxigênio. O que é isso aqui? Carbonila com oxigênio é um éster. Acabei de mostrar para você. Tem mais alguém? Tem. Núcleo benzênico com hidroxila. O que é isso aqui? Núcleo benzênico com hidroxila é fenol. Vamos anotar o que a gente já tem aqui? Vamos lá. Amida. Tem mais? Amina. Ácido carboxílico. Quem mais? Éster. O que a gente tem mais aí? A gente encontrou também o quê? Vê se tem mais alguma coisa aí pra gente achar. Amida, amina, ácido carboxílico, éster. Deixa eu procurar mais alguma função orgânica aqui. Opa, tem outra aqui, ó. Carbono saturado ligado a hidroxila. Isso aqui é um álcool. Vanks, como é que você sabe? A gente vai memorizando. Será que eu consigo? Claro, eu não consegui. Por que você não consegue? Você é mais inteligente que eu, mais esperto que eu. Então aqui, ó. A gente não aprende, não nasce sabendo não. A gente tem que sentar e estudar. Não tem outro jeito. Eu não conheço outra maneira. Se você conhecer, me ensina. Tem mais algum composto que a gente poderia colocar aqui? Aqui também eu poderia citar o seguinte, amigos. Bem aqui tem um cloro, não tem? Ó. Ó. Aqui tem um cloro ligado no lugar, tirou o hidrogênio e colocou o cloro no lugar do hidrogênio para ligar o carbono. O nome disso é o quê? Aleto orgânico. Eu estou dando uma olhada aqui com calma para não correr o risco de deixar alguém fora. Mas não deixei não, já foi todo mundo. Amida, amina, ácido carboxílico, éster, aleto orgânico. Eu esqueci, vamos colocar aqui o fenol, que eu já tinha colocado aqui. Quem foi que mais que eu peguei ali? O álcool. Amida, amina, ácido carboxílico, éster, aleto orgânico, fenol e álcool. Pronto, aí estão elas. Na sequência, ele traz outra questão semelhante, né? Tá aqui, ele colocou o aceto, aqui ó, acebutolol e a vanilina. O que é isso, Vanks? Remédio para pressão alta. Isso aqui. Aqui você utiliza para dar aquele sabor de baunilha. Aquela essência de baunilha, sim, utilizada em bolos, sorvetes, etc. Ele traz aqui e fala desses compostos, mas no final ele pergunta o quê, ó? Quais são as funções? O que ele quer é que você faça a mesma coisa que eu fiz na questão de número 4. Ele quer que você vá lá nas questões, procure os compostos, vê se você consegue visualizar quais são as funções que existem. E o que eu preciso saber aqui é ter o discernimento, não precisa ser em ordem, do que é que a gente vai encontrando. Por exemplo, olha, presta atenção. Vai olhando para cá, ó. Você vai olhando para cá. Aqui eu achei o primeiro logo, ó. Carbonila com nitrogênio. Isso aqui é amida. Pronto, já achei um. Já que eu estou mexendo com nitrogênio, nitrogênio com carbonos. Amina. Tudo bem até aqui? Hidroxila com carbono saturado. Álcool. O que é que a gente tem mais aqui? Carbonila entre dois carbonos. Ó, carbonila entre dois carbonos, isso aqui é uma cetona. Vanks, eu preciso memorizar tudo isso? Claro que sim. E tem mais uma bem aqui, ó. Oxigênio entre dois carbonos. Éter. Tem mais alguma coisa aqui que a gente poderia citar? Tem. Vamos procurar, que a gente vai achar. Ó, carbonila com hidrogênio. Aldeído. Núcleo benzênico com cadeia aromática. Fenol. Temos mais alguém? O que a gente poderia procurar aí? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa. Vamos anotando aqui as que a gente já fez.
Vamos anotar. Amida, amina, álcool, cetona, éter. O que mais que a gente tem aí? Aldeído, fenol. Pronto, aí estão elas. As funções orgânicas que nós conseguimos obter observando o remédio para pressão alta e observando a essência de baunilha. Mais uma do Enem. Texto enorme, só que no finalzinho ele pergunta quais são as funções orgânicas. Bom, eu não vou ficar lendo para você com riqueza de detalhes, porque o importante dessas questões do Enem, que são muito longos os textos, é saber qual é o pedido principal. O que ele quer aí? Que você identifique as funções orgânicas. Obviamente, a gente vai fazer a leitura, se tiver alguma coisa relevante, a gente marca, mas o entendimento da questão é quais são as funções orgânicas, tá? Aí ele diz assim, ó, uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltar de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por ela, no composto A. Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, que é o composto B, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as funções e estruturas dos feromônios. Olha que interessante. Se sentindo ameaçada, a abelha libera um determinado tipo de composto orgânico e aí elas se preparam para o combate. Isso aqui também a gente poderia citar essa característica com as formigas. As formigas elas liberam um ácido, tá? Chamado ácido fórmico, quando elas se sentem ameaçadas. Você tem lá uma trilha de formigas, você mata uma delas, ela libera o ácido fórmico, as outras formigas sentem o perigo e se dispersam. As abelhas aqui se preparam para o combate. Aí ela diz assim, tudo isso que ele trouxe no texto vai servir para resolver o exercício? Não. O que é que ele quer que a gente faça? O autor quer que a gente faça é olhar para as fórmulas e descobrir quais são as funções que nós temos aqui. Aqui está muito fácil, ó. O que é o hidroxila ligado a um carbono saturado? Moçada, isso aqui é um álcool. E isso aqui, Vanks, ó, o que é que significa COO? COO é a mesma coisa de carbonila com oxigênio. Quem é isso aqui? Isso aqui é um éster. Pronto, está respondido o exercício. Quais são as funções? Álcool e éster. Marcaríamos o quê? A letra A. A química orgânica é apaixonante. Eu também acho. Questão número 7, ele dá 3 compostos, A, B e C, e pede para a gente trabalhar com eles. O que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte. Quando a gente pega um exercício como esse, a gente tem que ter o discernimento de saber primeiro qual é a função. Dê uma olhadinha aqui, ó. Você não está vendo CHO aqui? Está vendo aqui? O que é que você pode fazer? Você pode escrever isso aqui assim, ó. C-O-H. O que é isso? Aldeído. Aldeído. Ah, entendi. Na letra B, o que é que você tem? Você tem COC. O que é um oxigênio de 2 carbonos? Cetona. E aqui na C, o que é que você tem? C-O-OH. Carbonila com hidroxila. O que é isso? Ácido carboxílico. Primeira coisa que você tem que fazer é isso. Vanks, eu tenho dificuldade que eu não consigo ainda identificar. Assista de novo as minhas aulas que estão lá disponibilizadas para você. Assista de novo. Você precisa, para trabalhar química orgânica, identificar cada composto. Tá? Quais são as fórmulas que nós temos aqui nessas estruturas apresentadas? O que é que a gente poderia fazer aqui? Bom, as fórmulas que a gente possui nesses compostos, a gente tem somente que contar os elementos. Ó. 1, 2, 3, 4, C4. Quantos hidrogênios? 3, 5, 7, 8, H8, O. Qual a fórmula desse? 1, 2, 3, 4, C4, 3, 5, 8, H8, O. Olha que interessante, mesma fórmula. E o terceiro, como é que está aí? 1, 2, 3, 4, C4, 3, 5, 7, 8, H8, só que tem um detalhe, tem 2 oxigênios, O2. Como é que a gente faz a nomenclatura do aldeído? Termina em al. Da cetona,
termina em ona. Do ácido carboxílico, termina em oico. Então, como é que é o nome deles? Veja, vamos escrever o nome desse povo? Vamos. Vou escrever aqui. Vanks, que coisa impressionante a química orgânica, eu estou apaixonado. Eu também fico. Eu também, como você, no início eu fiquei. Continuo até hoje. Vamos fazer o nome desse pessoal aqui. Como é que a gente faz o nome dos compostos? Vamos lembrar? Primeira parte você conta os carbonos. Segunda parte você olha a saturação. E terceira parte você coloca a função. Então, como é que você deve proceder para resolver isso aqui? Veja só. Primeiro deles, aldeído. Quantos carbonos tem? 4. 4 é o quê? Vanks, 4 é but. Só tem ligações simples. Qual é a terminologia do aldeído? Al. Esse é o butanal. O B. Quantos carbonos? 4. But. Só tem ligação simples. Ele é uma cetona. Qual é o final da cetona? Ona. Então esse aqui é o butanona. E o último? Você vai escrever ácido, como sempre. 4 carbonos. But. Ligações simples. Qual é a terminologia dos ácidos? Oico. Butanoico. Então, qual é o nome do primeiro? Butanal. Do segundo? Butanona. Do terceiro? Butanoico. Nomenclatura depende da função. O nome dos compostos é sempre assim: número de carbonos mais saturação mais função. Não esqueça. Número de carbonos: 1 carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. Meu Deus, eu também é meu também, tá? Você precisa estudar. Não existe almoço grátis. Você tem que estudar. Então vamos lá. Item de número 1. A, B e C são respectivamente aldeído, certo. Cetona no 2, certo. E ácido no terceiro, certo. Todos apresentam a fórmula C4H8O. Está errado, porque o último é O2. São denominados butanal, certo. Butanona, certo. Butanóico, certo. Item 4. A e C apresentam a fórmula C4H8O, certo. E o item 5, o que é que diz aí no item 5? Os grupos que identificam esses compostos são formila, vamos, isso aqui é formila, aldeído, carbonila, certo, e carboxila, certo. Então a minha resposta aqui da questão 7, 1, 4 e 5, procura aí por gentileza. 1, 3 e 5, 1, 3 e 5, letra D. E na questão de número 8, nós temos o seguinte. Após perfuração de uma jazida petrolífera, alguns gases antecedem a saída do petróleo. Entre eles está o metano, o etano, o propano e o butano. Esses 4 gases aqui, esses dois, o primeiro e o último, muito conhecidos seus. Sabe por quê? O que é metano? Metano é o gás que você tem na liberação dos lixões, dos aterros sanitários, nas fezes do gado, tudo isso aí tem gás metano. E o butano, lá no final, é o gás de cozinha. Então vamos lá. Ele diz assim, sendo os dois últimos, propano e butano, constituídos na mistura conhecida como gás liquefeito do petróleo, utilizado principalmente como gás de cozinha. Qual a fórmula molecular desses 4 gases? Meus amigos, nós aprendemos, preste atenção, tudo é revisão, que existem os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos. Os alcanos são os hidrocarbonetos, ou seja, só tem carbono e hidrogênio, que só tem ligações simples. E como é que eu faço a fórmula? Vamos lembrar a fórmula do alcano? CnH2n mais 2. O que é que significa isso? O N é o número de carbonos. A quantidade de hidrogênios vai ser 2 vezes N mais 2. Qual é a sequência mesmo lá da nomenclatura, Vanks? Me lembra aí. 1 é met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. Tem que memorizar? Tem. Vou repetir.
Não existe almoço grátis. Você precisa estudar. Então vamos lá. Metano, só tem um carbono, né? Ó, vai ficar como? CH, 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. CH4. Pronto. Olha como é fácil. Etano. Et é o quê? 2. C2. Vem aqui na fórmula. 2 vezes 2, 4 mais 2, 6. C2H6. Propano. 3. 2 vezes 3, 6 mais 2, 8. C3H8. E por último, butano. É 4. 2 vezes 4, 8 mais 2, 10. C4H10. Procure uma alternativa que tem CH4, C2H6, C3H8 e C4H10. Seria quem na questão número 8? A resposta seria a letra A.